Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Iniciando mais um podcast. Hoje, os meus convidados são os vereadores, o presidente da Câmara, Júlio Mariano, e o vereador Diego Costa. Muito boa tarde a todos. E, por favor, se apresentem aí. Primeiro, o presidente. Olá, boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer o convite do André da gente estar aqui hoje, né? E ter mais uma oportunidade de a gente bater um papo e trazer informação para a população. Obrigado pelo convite. Boa tarde, gente. Boa tarde, André. Obrigado pela recepção, pelo convite, né? A gente tem que estar sempre junto, conversando, mostrando transparência. Tô aqui com um parceirão meu lá da Câmara já desde antes, que é o Júlio, parceiro da nossa Vila São Rafael também, parceiro de partido, parceiro de amizades, e vamos bater um papo bem legal aí. Bom, antes da gente começar, se inscrevam no nosso canal e curtam a nossa página. Agora, pra gente iniciar, vamos abrir aqui. Então, primeiramente, o que vocês estão achando dos projetos que o prefeito enviou à Câmara ultimamente? Primeiro com o Júlio. Nós estamos no início do ano letivo, né? Praticamente tivemos uma sessão extraordinária antes de começar, propriamente dito, as reuniões de Câmara. E tivemos a primeira reunião de Câmara semana passada. Os projetos estão vindo normalmente, por enquanto está meio sossegadão lá, mas o índice de documentos, de requerimento, de indicações, a quantidade de trabalho do pessoal realmente está bem grande, viu? O pessoal está com uma vontade danada de trabalhar lá, viu? Vai sempre ser o Júlio, daí eu já respondo a mesma pergunta. Eu acho também que tá meio tranquilo, é um começo, né? É um começo pro Guto, agora como prefeito, né? E é um começo pra gente ter uma renovação aí de 8 novos vereadores. Então acho que a gente começa aí muito dedicado, os mais velhos de casa estão dando bastante suporte pra gente. Então acho que em relação a projetos que vão vir pra Câmara, tá tendo uma discussão sempre sadia, a gente se reúne, não é nada que seja... Lógico que a gente tem que ter uma posição, a gente vê, se eu achar que estou de acordo, vou a favor, se eu achar que não sou de acordo, sou contra, mas acho que por enquanto tá tranquilo, as posições estão vindo e é assim que a gente vai tocar o mandato, com posição sempre. E pro Diego Costa agora, como você se sentiu ao ver o resultado da eleição e ver 3 jovens eleitos? Nossa, isso foi um assunto, na verdade eu tava embaixo ali na oficina do meu pai, né, algumas pessoas foram assistir também a eleição, meus amigos, enfim, as pessoas que ajudaram na campanha, a gente ficou ali e a minha mãe tava acompanhando o programa do Vander. E eu via, ela sempre mandava uma mensagem, né? Então ela ia na sacada e falava, vem aqui. Aí eu subia e falava com ela. Ela falou, estão com medo lá do PSB não fazer 2. O André falou que acha que vai fazer só o Júlio, que não vai bater. Falei, mãe, vai bater, fica tranquila que vai dar certo. Aí passou um tempo, demorou muito, né? Nossa, uma demora gigantesca pra gente saber quando foi o resultado. Eu lembro que era tipo 5h30, 5h40, o Gemente já tinha sido eleito em Mairink. Foi muito rápido, então a gente ficou saturado ali esperando. Mas sobre o que você falou, eu tive essa mesma reação. Saiu o resultado, né? A gente comemorou, claro. E a primeira pergunta que eu fiz, assim, se eu não me engano, era o Pingo, que estava do meu lado, eu perguntei, eu quero ver quem foi eleito também. E daí eu puxei, a primeira surpresa foi o Paulinho. Sem dúvidas, eu desde o começo achei que o Rede não ia conseguir. Paulinho batalhou, foi lá, conseguiu. E a minha outra surpresa foi o William, né? Por conta de toda aquela atitude, né? A Lenice era candidata a prefeita, depois veio para vereadora. Muitas pessoas falaram que
que a Lenice já estava eleita, e daí o William fez essa surpresa, foi lá, conseguiu ser eleito. E eu, né, claro, a doutora Cláudia também fiquei surpresa, então teve várias surpresas ali. E uma surpresa também que eu fiquei, que eu achei que seria eleito, era o pastor do Gomes Farias. Eu estava crente que ele seria eleito, e foi e foi por pouquíssimos votos que ele não foi. Então, na minha relação lá, eu tive alguns errinhos, mas foi bem perto daquilo que eu achava. Agora, na questão dos projetos, vocês já têm projetos aí elaborados para apresentar na Câmara, hein? Projetos? Primeiro com o Diego. Eu protocolei um projeto, na verdade a gente tem que ir atrás de projetos, né, que de verdade vão acontecer, né? Porque senão a gente fica às vezes pensando em aquela preocupação, tem que fazer projeto. E o fazer projeto não é só o papel do vereador fazer projeto, né? Eu protocolei um projeto, logo que eu tinha uma pesquisa aí grande de cidades de Caxias do Sul, São Sebastião, algumas cidades, e que é a liberação do grafite, né? São Roque tem alguns muros que são pichados, que tem a pintura não é recente, enfim. E isso dá uma cor, dá um tchan, né, que a turma fala. Então eu conheço vários amigos grafiteiros, ficaram muito felizes. E na verdade você dá uma autorização, né? A lei o Guto tem alguns detalhes para regulamentar, mas constitucional, tudo certinho. Então acho que é uma motivação aí para as pessoas mostrarem a arte. Em questão de ponto de ônibus, tapume, muro, poste, né? Vem essa autorização da prefeitura ali e a liberação do grafite. Essa foi meu primeiro projeto de lei aí dentro da Câmara que vai ser votado na segunda-feira. Agora com o presidente Júlio. Sobre projetos? Então, eu tive a experiência de entrar pela primeira vez como presidente da Câmara e cheguei à conclusão que o presidente da Câmara divide 90% do seu tempo com os outros vereadores e com a Câmara Municipal. Praticamente estou lá todo dia, desde cedo até tarde da noite, para poder tocar. E então eu tenho me voltado mais nesse momento dentro da própria Câmara Municipal. E um dos projetos que está, inclusive segunda-feira, entra para votação também, compartilhado com outros vereadores, nós temos lá, por exemplo, protocolos de documentos de projetos feitos pela Prefeitura. Normalmente está sendo feito presencial, a Prefeitura confecciona o projeto, imprime, um funcionário se desloca até a Câmara Municipal e faz esse protocolo. E normalmente, para não ter trabalho, deixa se juntar 3, 4 projetos e faz o protocolo de uma só vez. Então, nós temos lá um software já contratado, que já trabalha na Câmara, já funciona na Câmara há algum tempo, em que um funcionário da Câmara viabilizou esse acesso de informação entre a Prefeitura e a Câmara Municipal. Então, nós vamos ganhar tempo, agilidade, nós vamos ganhar economia com a impressão de documentos, e assim que sair o projeto do Executivo, o jurídico e o pessoal já deverá imediatamente fazer o protocolo, e o vereador na Câmara terá mais tempo para tomar conhecimento. Tem um outro projeto que está para ser votado na segunda-feira, onde 2 vereadores tiveram participação também, que é o Guilherme e o Paulinho, que nós vamos suprimir das atas da Câmara Municipal a fala do vereador na tribuna, a não ser que ele faça a questão que conste. Por quê? Porque toma muito tempo dos funcionários da Câmara, ele tem que ouvir depois da sessão tudo o que foi falado, para transcrever exatamente igual o que foi dito. E também, na hora de publicar nos meios de comunicações, a gente tem que pagar por isso, e acaba onerando muito a Câmara com relação a essa informação. E é uma informação que está na internet hoje em dia, quem quiser assistir, quem quiser ver várias vezes, está disponível. Então, nós também estamos fazendo essa redução de trabalho e de custo pela Câmara. Bom, e qual a sua opinião sobre a proposta da revisão do regimento interno da Câmara? Não, é excelente.
nós temos lá na Câmara uma certa lentidão com relação não só ao regimento interno, como também em cima de outros projetos de lei antigo, como é o Código de Postura, por exemplo. O Wander até lembra que está aqui perto, quando da outra vez eu comecei a revisar o Código de Postura, onde até hoje está lá que é proibido dar água para o cavalo no chafariz da praça. Que é proibido disparo de arma de fogo depois das 20 horas. Isso está lá e é lei até hoje. É proibido manter formigueiro na sua propriedade. Era multado quem tinha formigueiro na época, porque teve uma pandemia de formiga aí, se podemos dizer pandemia, né? Mas então, são projetos de lei que realmente tem que ser modernizado. O Código de Postura atual, por exemplo, nem prevê as leis ambientais, mas é ainda o código usado para determinar para a vigilância sanitária o que pode e o que não pode ser vendido na rua, por exemplo. E é lá que está escrito que não pode vender espetinho, porque não dá para provar a origem da carne. Então nós precisamos realmente modernizar. E a intenção de mexer com o Código da Postura é exatamente essa, modernizar e adequar o trâmite da Câmara nos dias de hoje, com o meio de comunicações que nós temos hoje. Bom, o que vocês acharam sobre a mudança da cor do brasão de São Roque? Começando com o Diego. A polêmica do brasão. Na verdade, eu sou bem tranquilo em falar. Gerou uma polêmica que me chateou, e deve ter chateado o Júlio também, que é o quê? Foi postado um logo, né, novo, pela prefeitura desde o dia 18/1. Desde o dia 18, a prefeitura já estava usando esse logo no canto direito das postagens. Covid, máscara, enfim. A nossa sessão extraordinária, que votava sobre uma marca de governo para visibilidade da cidade, não tinha nada relacionado ao brasão. Nada. E daí o que aconteceu? Pelo menos na lei, eu li a lei, reli várias vezes, falei com o Jean ainda muito sobre a lei, e no artigo 5º fala que você não pode criar slogan, marca pessoal, enfim, em prédio público, fachada e publicação oficial. Então dentro da prefeitura nada muda. E além disso continuaria a frase: São Roque, bonita por natureza, terra do vinho. Só votei favorável ao projeto por conta disso. Mas vamos lá, só para entender. Então já tinha sido usado esse brasão antes da gente votar. O que eu estou querendo dizer com isso? Chegou uma data que a prefeitura postou um logo monocromático, né, alterado, a estrutura estava alterada mesmo, né, que não concordei sobre o brasão. Se a minha pergunta é sobre a estrutura do brasão, não concordo. Eu acho que o brasão ele tem que ser mantido também, e já foi corrigido isso. Mas ele postou um brasão negativo, né, que é a cor negativo, com o fundo roxo. Dali, teve uma postagem de uma pessoa que se referiu que o logo postado, né, foi alterado, enfim, reivindicou. Acho que as pessoas têm que vir e respeitar mesmo, mas com a verdade. O que aconteceu? Ele colocou: os vereadores foram passados para trás e o logo foi mudado por conta da lei que foi aprovada. Então isso é uma inverdade, não existe isso. E você postar alguma coisa, uma pessoa que ela posta alguma coisa no Facebook dela, você tem amigos, você tem seguidores, então você influencia isso, você entendeu? Então colocar que o vereador foi passado para trás é muito sério. Então quer dizer que eu e o Júlio, a gente não lê os projetos. O Júlio é prova, o Júlio ele fica na Câmara, olha, o Júlio chega cedo, o Júlio nem almoça. Às vezes eu vejo ele lá, ele tá almoçando, eu chego, já almoço, a gente vai pra rua, volta, trabalha de verdade. Aí você vê uma pessoa que não sabe o que ela tá falando e coloca que a gente foi passado para trás. Então, acho super justo ela chegar e falar: ó, não gostei do roxo, ponto. Mas eu não posso pagar por um erro que não é meu. Então, só o que eu quis frisar dentro disso tudo para você entender. A mudança do brasão e a mudança da cor do monocromático não é responsabilidade da lei que foi aprovada na Câmara. Ponto. Agora, sobre a cor, conversei com o pessoal da imprensa. Acho que em questão de estrutura do logo não deve ser mudado mesmo. Em questão da cor, é uma campanha, né, do Fevereiro Roxo. Tem até aqui de Alzheimer, enfim.
como se for no setembro, vai ser setembro amarelo, outubro rosa. Foi como se fosse uma homenagem e gerou isso, né? Então, acho que pode ser feito de outras maneiras. Pode-se ter um laço, pode-se ter uma fita, enfim. Mas não é uma responsabilidade minha. Eu posso expor uma opinião sobre isso, mas não é uma responsabilidade minha. E a lei aprovada não tem nada a ver com o brasão. É só isso que... Foi até bom você ter me perguntado isso, porque algumas pessoas foram ao Facebook e falaram: nossa, vereador não lê projeto. Teve gente que colocou lá, os vereadores não estão lendo o projeto. E eu tenho uma posição e, como eu falei, acredito que o Júlio também tem uma posição e não vai deixar as pessoas fazerem uma oposição, usarem os vereadores com uma mentira para fazer oposição. Então eu discordo disso. Eu acho que o que é errado e a gente tem que se posicionar quando é errado. Mas quando isso não cabe a nós, não é uma responsabilidade, tem que ser trazida para nós, e ainda usar que um vereador foi passado para trás numa lei que tenha vindo para votação. Sobre o mesmo assunto? Bom, então a gente tem que voltar lá atrás. Eu me recordo quando o Efaneu ganhou a eleição, ele foi lá e pintou os prédios de uma determinada cor. Depois Zito Garcia entrou, foi lá e mudou totalmente a cor dos prédios. E quando o Efaneu voltou naquela época, ele viu a necessidade de você dar uma regulamentada nisso, senão cada prefeito que ganhasse ia querer mudar o prédio de tudo, o logo de tudo, e daí veio, primeiramente, São Roque, Terra do Vinho, depois um projeto de lei do Alfredo Estrada, aliás, bonita por natureza, e do Alfredo Estrada pediu para acrescentar São Roque, Terra do Vinho, e esse é o slogan oficial que consta em todos os documentos da prefeitura hoje. O que ocorre? Ocorre que a explicação que o prefeito deu para nós numa reunião, antes de ir para a aprovação dessa lei, ele explicou o seguinte, que ele não queria que São Roque fosse só conhecida como São Roque, a terra do vinho. Ele queria poder vender, ele quer poder vender a imagem de São Roque para fora com outras qualidades, além de ser a terra do vinho, da gastronomia, de outras coisas. Então aí veio esse projeto de lei, porque a que foi feito pelo Efaneu proibia qualquer menção diferente disso daí. E daí qual foi a outra ideia? A outra ideia, como o Diego mesmo já falou, foi fazer a imagem, o logo da prefeitura, acompanhar as campanhas que nós temos durante o ano. Como ele mesmo mencionou, tem a campanha do outubro, de setembro, novembro, cada uma tem sua campanha. Só que o que aconteceu? Quando eles foram verificar o logo que existia, não tinha logo em qualidade boa para você poder divulgar nas imagens sociais. E daí pediram para uma pessoa fazer esse novo logo. E essa pessoa que fez não se atentou muito, ou não imaginou a importância que teria, e mudou realmente a posição do braço do índio, a característica do Bandeirantes, e acabou fazendo diferente. E daí os vereadores acharam que eles estavam mudando por causa daquela lei que a gente tinha alterado, porque algumas pessoas chamou a atenção disso, mas na verdade não era nada disso, porque como mesmo o Diego já falou, anteriormente à lei já tinham colocado alguma coisa diferente. O símbolo está protegido pela lei que já existe, que não foi a lei que nós revogamos, e vai continuar sendo. E agora uma notícia que eu queria te dar, que eu fiquei observando hoje. Se você pegar a lei original e contar a ponta das coroas, tá faltando. Tá faltando. E se você pegar o escrito embaixo em latim, tinha que ser em dourado. Então, quer dizer, até agora não estava se cumprindo a lei. Se a gente for levar ferro e fogo mesmo, do jeito que estava o logo, também estava diferente. Agora, eu defendo o seguinte, quer comemorar a cor roxa? Comemore, mas coloque as cores padrão do logo. Vai lá, coloca certinho as cores que existem do padrão do logo, do jeitinho que ela é, e daí o fundo, eu não vejo problema em se manter as imagens da semana, do mês, né? Da campanha que estiver sendo feita. Mas o pessoal já está acho que mais aceitando essa situação, até porque já foram refeita a imagem do logo, foi mandado um novo logo e ele está muito
parecido com o que já existia. Mas eu alerto, viu? Ainda tem que mexer. Que a coroa não está exatamente como está lá e nem o descrito em latim. Bom, agora a pergunta do chat aqui, para você que quer participar do programa, perguntar aqui no chat também. Pergunta do Felipe Duarte, que é: boa tarde. O que os vereadores pensam sobre o atual plano diretor? Consideram importante mudanças no plano diretor já este ano? Primeiro com o Júlio agora. Então, o plano diretor é fundamental para que o município possa se desenvolver. Durante muito tempo nós tivemos plano diretor que engessava o desenvolvimento da nossa cidade. Eu tenho defendido e digo que se não vier eu vou colocar emenda, mas eu acho que o prefeito deve mandar, por exemplo, a gente declarar algumas áreas de interesse social, para que a gente possa ter desmembramento de terreno aí, por exemplo, de 170 metros quadrados, para que a gente possa construir residências de valor menor, de preço mais baixo. A gente sabe que as propriedades aqui em São Roque são muito caras, os terrenos são muito valorizados, e acontece o quê? Acontece que a gente não vê em São Roque empreiteiras querendo fazer investimento, por exemplo, aproveitar o Minha Casa Minha Vida, que nem tem em Mairink. Mairink cresceu muito com relação ao Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque eles conseguem construir propriedades que vendem lá apartamento por 180, 200 mil reais. São Roque não tem condição. Se você for comprar o terreno, já é caro, e depois vem a lei do plano diretor, que tem que ter tantos metros de altura, tantos andares, e acaba inviabilizando. Então, realmente, o plano diretor agora tem que ser um plano construído com a mão de todo mundo que é envolvido, com a mão dos vereadores, do prefeito, do pessoal que é da atividade, enfim, para que possa atender toda a população de São Roque. E eu acho que vai ser assim que vai acontecer, no meu entendimento. O Júlio resumiu bastante, algumas coisas têm que ser revistas mesmo, mas o Guto Issa já tinha comentado com a gente, ele quer fazer uma coisa bem democrática, né? Então ele vai envolver todo mundo, os vereadores, para que se planeje um melhor aí para a alteração. E, Diego, o que te fez entrar para a política? Nossa, poxa, tanta coisa, cara. Na verdade, eu tenho uma história na cultura, né? Na história, na cultura, no esporte, mas enfim, as pessoas me conhecem por Dieguinho da Cultura. Aí o que acontece? Eu sempre participei de grupos, né? Eu nadei por muitos anos no Grêmio, joguei bola, enfim, conheci muitas pessoas por conta de estudar em várias escolas, praticar esporte no Grêmio, depois fui pro desportivo, fazia teatro, fazia dança, então conhecia também o pessoal da dança. E depois disso eu resolvi que devia ficar um pouco mais profissional nisso. Aí decidi ir para São Paulo e matriculei no Macunaíma, fiz Macunaíma, e com isso a gente vai se interessando mais, né? Eu sempre tive voz, graças a Deus. Minha mãe sempre me ensinou a ter posição, meu pai sempre me ensinou a ter posição, a ser honesto. Então eu acho que a política, ela é uma missão, né? A gente é pensado. Eu vi isso aí uma vez numa live com o João Caramês, ele me falou isso. Eu super concordo, que é o quê? As pessoas, elas são pensadas por Deus. A política é a forma de você ajudar mais pessoas em massa. Então você consegue ajudar muita gente em massa. E eu acho que foi mais isso que me incentivou. Tanto pelo meu pai sempre ajudou muitas pessoas, às vezes por o direito delas mesmo. Então é garantir isso, que a política comece a tomar corpo por pessoas de bem e ajudar essas pessoas numa massa grande. E as pessoas me conhecem por conta disso, né? O Vander mesmo falava quando ele ia na Expo: nossa, onde eu vou, o Diego tá. E carnaval também, empurrei carro, depois já voltei, me troquei, fui São Roque, a Expo todo ano, enfim, é por conta de pessoas mesmo, a capacitação e depois a ajuda das pessoas numa massa, né? Agora falando um pouco mais da área de transporte, o que vocês pensam sobre subsídio nas empresas de ônibus da cidade? Começando com o Júlio Mariano. Olha, com relação a subsídio, eu estou tranquilo. Não existe transporte sem subsídio. Votei várias vezes favorável no mandato passado.
E por que isso? Porque nós temos muita gratuidade hoje no transporte. Por exemplo, passe escolar, mais de 14 mil alunos. Não se paga. O idoso em São Roque, em vez de ser com 65 anos, é com 60. Não estou criticando, estou mencionando. Não paga. PM, não paga. GM, não paga. E portador de necessidade, não paga. Isso daí, além de que eu tenho entendimento que o transporte público é um sistema falido no país. Tanto é que o ano retrasado, antes da pandemia, o governo federal queria criar uma destinação de verba, especialmente para poder ajudar os municípios a pagarem a despesa pagarem exatamente esse subsídio para que o transporte público possa existir, porque o transporte público é fundamental para o trabalhador que não tem carro, não tem condição de se dirigir ao trabalho de condução própria. Só que, no meu modo de entender, realmente para você fazer uma ideia, quando a gente estava vereador na Câmara, que nós aprovamos o último subsídio, a população fez muita crítica nas redes sociais, dizendo que onde já se viu 460 mil a mais para a empresa de ônibus. E o que nós fizemos? Nós contratamos uma empresa, a mesma que trabalhou em Vargem Grande e que ajudou o prefeito de lá a fazer tarifa zero. Essa empresa veio, fez um estudo em São Roque e na conclusão final, que foi uma CAR, no qual eu fui presidente, né, relator, nessa CAR a conclusão final foi o seguinte: ou se aumenta a passagem de ônibus para R$ 7,60, ou se paga o subsídio de 700 mil reais. E a gente pagava, na época, 460 mil. Aí vem a pergunta: pô, mas você tinha que pagar 700, por que a empresa aceitava 460? Porque a gente fingia que pagava e eles fingiam que trabalhava. Cortaram várias linhas, já não tinha mais ônibus em sábado e domingo, pegava 2, 3 linhas, virava uma só. A quantidade de ônibus que era para circular 25 ônibus, circulava 16, 17. Aí conseguia pagar. Agora, esse é o maior desafio do governo atual. Eu quero ver como é que o Guto vai fazer para resolver esse problema. Acredito que inicialmente, porque vai requerer tempo, ele torne a fazer um contrato emergencial, porque hoje a empresa de ônibus está sob requisição. A prefeitura tem gente lá dentro e é responsável pela prestação de serviço. Mas ele não vai poder ficar assim. Então eu acredito que ele vai fazer um contrato emergencial com alguma empresa e depois preparar uma licitação. E a hora que vier a licitação, André, você pode marcar o que eu estou falando para você. Não vai aparecer nenhuma empresa que peça menos de 700 mil reais de subsídio. E daí a gente vai ver como é que o prefeito vai querer fazer. Tem uma saída, que não é nada político. Seria uma das maneiras de diminuir a despesa, e não vou deixar aqui claro qual é meu ponto de vista, são as catracas eletrônicas. E daí você teria que gerar desemprego, tirar os cobradores. Mas a maioria da cidade tem feito isso por conta da falta de recurso. Agora, quem vai querer gerar desemprego, não vai querer deixar aqueles vários cobradores sem emprego. É difícil a situação dele, mas torço para que ele consiga contornar e disponibilizar um transporte público digno para o pessoal de São Roque. Posso? O que o Júlio falou é a maior realidade do mundo. O pessoal, eles têm que saber que o quê? São Roque tem muita gratuidade. Então é o que o Júlio falou. Idoso não paga, estudante não paga. Não que eu esteja criticando, né, Júlio? Mas a gente tem que expor a posição do que está acontecendo. Antes tinha um subsídio que era menor do que esse que o Júlio falou que possa vir a aprovação, né, trazer para a Câmara, mas era um subsídio que, por fim, era necessário, né, Júlio? Então, eu não tenho problema algum, eu só acho que a gente tem que pensar no melhor do que se vai trazer para cá, né? Então, tinha aviação, já reclamavam muito da aviação, né? Eu cheguei a ver gente dentro do ônibus da aviação que falava, nossa, preciso de um guarda-chuva aqui, porque tá chovendo aqui dentro. Então, em questão de frota, de estrutura, mudou muito, né, Júlio? A pessoa tinha Wi-Fi, ela tinha mais. É aquilo que o Júlio falou. Tinha problema de linha, tinha tudo. O que o Júlio falou sobre as catracas eletrônicas, tem esse problema. Ele resolve um e atrapalha outro. Então, não acho justo. Tem famílias, tem pais de famílias ali, né? Eles precisam desse emprego. Aliás, todo emprego é essencial, né? É o que mais estão se falando agora. Mas não é essencial. Todo emprego é essencial. Então, eu acho que a gente tem que ajudar no que
couber a gente ajudar. O Guto tem aí um desafio, né? Até porque foi falado sobre esse subsídio, inclusive por ele. Então, mas eu torço por ele. Na verdade, a gente está ali sempre junto para ajudar. Torço por ele, que venha uma empresa boa aí para atender o povo. E o que você pensa no tema de tarifa zero em São Roque? O tarifa zero é aquilo que o Júlio falou. Teria que ver quanto de impacto isso ia gerar, né, Júlio? Financeiro para a cidade. Hoje, um tarifa zero em São Roque, eu não faço nem ideia quanto custaria isso. Então, é muito raso eu chegar para você e falar, não, sou a favor da tarifa zero, sou contra a tarifa zero. Em questão da população, você imagina se tem uma população que não vai pagar ônibus. Isso é maravilhoso. Quanto isso vai custar para o município? Quem é a empresa que está prestando? Qual é o contrato que ela vai ter que cumprir? Quais são as linhas que vêm? Então, eu acho bem raso para você já chegar e falar, ó, é isso. Então, dependendo, a gente tem que rever. Sim, o que você pensa também? Então, a história da tarifa zero, que mais recentemente começou por Vargem Grande e muitas pessoas não citam, é que, por exemplo, em Vargem Grande, o transporte escolar é separado. O município paga pelo transporte escolar, não ficou mais a cargo do transporte público. Então, foi uma despesa a menos. A outra coisa que tem que se falar é que nenhuma linha de Vargem Grande dura mais do que 10 minutos, porque é feito só naquela região central. As regiões mais afastadas de Vargem Grande é feita pelo ônibus intermunicipal, da Nube Azul e outros que passam por ali. E esse sim é pago. Quando você vai para Vargem Grande, é a mesma história. Vargem Grande é pequena. Você consegue fazer a tarifa zero. Em São Roque, seria excelente que fizesse, porque o dinheiro é público e nada mais justo que se pague para que o cidadão tenha tarifa zero. Outra curiosidade que aconteceu em Vargem Grande é que tinha 25 mil usuários mês. Depois que pôs para tarifa zero, passou para 110 mil. Quer dizer, muita gente usando ônibus para ir passear mesmo, e à toa. Ou sei lá se à toa, mas passeando, porque sair de 25 mil usuários para 110 no mês é realmente um volume muito grande. E daí o que acontece? Gasta-se mais pneu, gasta-se mais diesel, quebra-se mais ônibus, fica mais caro o contrato. Para você fazer uma ideia, hoje, o aluguel de um ônibus completo, com motorista, custaria para nós 30 mil reais por mês. Nós precisamos de 20, 25 linhas, daria 600, 700 mil reais por mês. Eu acho que a prefeitura deveria partir para esse sistema. Ela mesma locava o ônibus, ela mesma disponibilizava, e daí sim dava para dar tarifa zero. Mas a prefeitura também tem outro impasse, né? É o sindicato dos trabalhadores, que teria que ver como é que a gente ia lidar com isso, e exatamente poderia cair na relação do desemprego. Agora, acredito que quando for entrar o dinheiro da XP, aquele montante que está previsto, aí sim, o prefeito poderia até pensar em dar uma tarifa zero para a população, que seria excelente para todo mundo, né? E na área agora da saúde, né, da Santa Casa, o que você achou da prorrogação da requisição? Então, a prorrogação da reposição se fez necessária porque o governo estava chegando, não tinha conhecimento parcial de como é que estava a situação da Santa Casa, e quer queira, quer não, a Santa Casa, vocês podem perceber que sumiu um pouco da rede social as reclamações sobre a Santa Casa. Eu não sei se o Covid espantou o pessoal da rede de saúde ou se realmente a Santa Casa melhorou muito o atendimento. Eu sou conselheiro da Santa Casa e sempre chegava reclamação, e ultimamente não tem tido mais essa reclamação. E graças a Deus que existe a Santa Casa, que inclusive acabou de fazer 148 anos de aniversário. A gente fez até uma moção que vai ser votada agora na segunda-feira, mas eu defendo muito a Santa Casa, sou conselheiro, trabalhei 1 ano e meio como administrador, e acho que o prefeito tem que injetar quanto de recurso for necessário para que a gente possa ter essa disponibilidade de saúde, e é a única que nós temos, inclusive na região. Fiquei contente de ver agora recente que a Santa Casa de São Bernardo vai tomar conta do pronto atendimento de Mairinque. Pelo menos aí vai desafogar um pouco, porque quando fecha aqui, quando Araçariguama ou Ibiúna tem um problema,
todo mundo vem para São Roque. E a coitada da nossa Santa Casa é que tem que arcar com todas essas despesas. Mas eu vejo um futuro muito promissor para a Santa Casa, o pessoal está empenhado, o Guto está com uma proposta pensando realmente no desenvolvimento da saúde e na melhora da qualidade para a nossa população. E eu acho que tem que ser por aí mesmo. A Santa Casa, o Júlio vai até relembrar disso. Eu não era nascido ainda, mas a gente sempre tem as histórias aí que a gente tem que ir atrás. E a Santa Casa, ela é meio que muito antiga, né? A Santa Casa ela já atendia, que vinha naquele sistema da provedoria, né? Quanto a isso, passa a responsabilidade já do jeito que ela estava, né? Perante a prefeitura coloca-se uma administração. Eu defendo a Santa Casa, fiscalizo a Santa Casa. Se vocês assistiram aí um dos últimos vídeos que eu pus na internet, eu fui até a Santa Casa porque teve uma reclamação de demora no atendimento e de 2 torneiras, né? Mas é aquilo que o Júlio falou, o funcionário da Santa Casa, ele é muito sobrecarregado. Por quê? Ele atende Araçariguama, ele atende Biúna, ele atende Mairink. Então as pessoas vêm para cá. Se eu não me engano, ainda saiu hoje o número de leitos de pessoas que são de São Roque e as que não são de São Roque. O número que não é de São Roque é maior, né? Então a Santa Casa, ela tem que, é o que o Júlio falou, o que for necessário para se colocar lá, para melhorar a Santa Casa, tem que ser colocado, porque saúde não pode ter miséria com a saúde. Então a Santa Casa já sofreu muito também, né, Júlio? A Santa Casa, na época do Daniel, se você pegar como foi feito antes e depois da intervenção lá que o Daniel fez, aquela obra, enfim, o custo veio muito maior, a dívida veio muito maior depois, né? Então a gente tem que ver também, pô, ficou lindo, mas como é que ficou isso? Quem vai pagar? Como vai ficar? O Cláudio pegou depois a Santa Casa, com a intervenção, fez a intervenção na Santa Casa, e agora o Guto continua aí ajudando na administração. Mas eu acho que é o que o Júlio falou, a gente tem que pensar no melhor para Santa Casa. Tem que ajudar, tem que ir atrás de recurso, tem que buscar dinheiro, tem que colocar na Santa Casa, tem que dar estrutura, porque graças a Deus que a gente tem a Santa Casa, porque senão não só São Roque, não o povo de São Roque, a região sofreria muito, 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 muito. André, deixa eu aproveitar e dar uma informação em primeira mão aqui. Então, o que aconteceu? A prefeitura firmou um contrato com o hospital São Francisco. E são 18 leitos. 10 são leitos de UTI e 8 são de enfermaria. E o que acontece? Eles fizeram uma parceria com o governo do estado, então cada UTI irá custar R$ 2.050 quando estiver ocupado e R$ 1.900 quando não estiver sendo ocupado. Só que o governo do estado vai mandar R$ 1.600 de cada leito desse. Então você vê que vai ficar bem mais em conta. Esse os de UTI. E os de enfermaria, R$ 600 quando estiverem ocupados e R$ 450 quando não estiverem ocupados. E o governo do estado vai mandar R$300 para cada um. Então você vê que a economia é grande, a participação do governo de fora vai ser uma coisa muito boa para nós. Inclusive, isso daí é um dos fatores que conta para a gente ter saído da fase vermelha no final de semana, ou mesmo voltado durante a semana e voltado agora para o laranja. É a quantidade de leitos disponível, mas nós já estamos sabendo que os leitos, de novo, já estão ultrapassou de novo a ocupação, mesmo esses leitos novos, mas aí está disponível. Então nós temos mais 10 leitos de UTI e mais 8 leitos de enfermaria. E agora na área da educação, o prefeito Guto Issa, em sua campanha, teve a proposta de fazer uma escola do futuro e creche noturna. O que vocês pensam sobre essa proposta? Primeiro com o Diego Costa. O André tá afiado hoje, cara. André, eu acompanhei bem pouco a campanha do Guto, porque eu não saí com o Guto, né? Eu e o Júlio, nós saímos pelo PSB, que era o partido do vice, do Chula, e juntamente com o Cláudio. A gente sempre torce que a educação
avance, né? Então, uma proposta de governo, se o Guto colocou isso como uma proposta de governo, como uma prioridade, eu acredito que ele vai correr atrás para se cumprir isso, né? E a gente não pode nem julgar antes, porque o Guto tem 4 anos de mandato. Então, se ele colocou isso, que dentre os 4 anos ele vai conseguir fazer isso, a gente ajuda. Se precisar de emenda, vou atrás também. Eu acho que a educação, ela constrói uma população e salva o mundo, né? Eu sempre falei isso, que a educação salva um país. Então, eu acho bom, nada que venha isso não é um corte na educação, isso não é um... Então, eu acho que é válido. E ele tem esses mais 3 anos e 10 meses aí para buscar essas 2 escolas aí. A primeira vez que eu ouvi falar da Escolinha do Futuro foi através do meu amigo, mestre Cabelo de capoeira lá de São Roque, que trabalhava na Escolinha do Futuro de Osasco. Lá ela já funciona há muitos anos, é um projeto fantástico, torço para que dê certo aqui em São Roque e que venha a concretizar. Com relação à creche no período noturno, eu acho que por enquanto fica meio difícil, a menos que aumente bem o orçamento do município, que nem está previsto para o ano que vem. Eu me recordo que uma vez eu fiz uma proposta de um projeto para que as creches funcionassem em época de férias. E eu recebi muitas críticas dos professores, muitas pessoas não entenderam como ia funcionar e praticamente vai ter que ter uma grande disponibilização de verba para poder realizar essa creche noturna. Talvez ela funcione, porque dê certo, né? Acredito que dê certo, porque na verdade não são todos os pais que precisam estar com os filhos à noite, que trabalham à noite. E a gente não sabe qual é que é a regra que vai ter. Por exemplo, tem que provar que está trabalhando, senão acaba... E ninguém também, nenhuma família vai querer largar a criança à noite à toa lá. Como a gente sabe que às vezes pode até acontecer de dia, como pessoas que não trabalham, mas têm esse direito e acabam deixando os filhos nas creches. Mas eu torço para que dê certo também. Acredito que demore um pouco mais a creche noturna, mas que a Escolinha do Futuro seja possível mais breve. Bom, outra pergunta do chat aqui do Felipe Duarte, que é: o que os vereadores acharam do episódio protagonizado pelo ex-diretor Cimei Lamarca? Ô Felipe, é sempre você, né, meu rei? Você mora no meu coração. Você sabe que se eu pudesse, eu ia levar você para dormir lá em casa, no fundo do quintal. Ô Felipão. Na verdade aconteceu, foi uma coisa muito chata para todo mundo. Foi uma situação em que todos ficaram esperando uma atitude do governo. As redes sociais cobraram muito e eu acho que a atitude foi muito sábia e não tinha outra para ser, né? Como que uma pessoa vai dizer na imprensa que ficou das 6 horas da manhã até as 8h30 de bermuda lá em Votorantim para saber se podia ser vacinado? Quer dizer, no meu entendimento, podia até não ter maldade, podia ser tudo que fosse, mas que azar de acharem esse homem lá. Ainda acharam ele lá, ainda tem mais essa, sabe? E eu acredito que o governo tinha muita esperança do trabalho dele, porque falam realmente que era uma pessoa que tinha todo o know-how para fazer, mas infelizmente começou mal e o governo foi preciso em realmente tomar a atitude que tomou. Eu acho que foi muito correto. Felipe fez essa pergunta, mas provavelmente você já saiba a resposta, né? Na verdade é uma pergunta que a gente vai aqui, eu vou responder, todo mundo já sabe a minha resposta, diferente eu ter ido às redes sociais, mas já que você está perguntando, fazendo questão, eu respondo sem problema algum. Acredito que seja a mesma posição que você tomaria, que eu tomaria, que o Júlio tomaria, que era exonerar a pessoa responsável, até como o Júlio falou. Ele estava numa cidade que é vizinha, que não é nem a dele, ele estava no horário de serviço e alega que estava esperando na fila para saber se podia tomar vacina. Então, o Guto não esperava outra atitude do Guto. A gente sabia que o que ele fez foi falta de caráter, enfim, dentre outras coisas. Mas a atitude do Guto foi tomada, o assunto já até se encerrou com a exoneração. A gente comentou sobre isso, mas a gente está
vamos responder. E a respeito do Felipe, ele esteve na Câmara ontem, nós estávamos conversando e eu dei os parabéns para ele pela votação e dei uma dica para ele que da próxima vez ele escolha melhor onde ele vai estar, porque sair com mais 2 candidatos só é loucura o que ele fez, né? E você vê, uma pessoa que foi bem votada, teve uma votação expressiva e não pôde entrar. Por quê? Porque não chegou nem perto de um valor de voto que desse a garantia da cadeira para ele. Vem com nós na próxima, Felipe. Vem com nós que vou até aproveitar a oportunidade, ô Felipe, parabéns pela votação. A Câmara está à disposição, o Júlio está sempre lá, eu estou sempre lá também, se quiser ir. Até o que o Júlio falou é uma pena, uma pessoa que nem você, o Maurinho, tiveram uma votação expressiva e não consegue entrar. Mas acho que pelo partido, você sabia também que corria o risco disso acontecer. Mas aí fica o convite, né, Júlio? Quiser vir com a gente, o PSB tá de portas abertas aí para receber e ajudar também pra gente formar um grupo. E também agora temos outra pergunta do Felipe Duarte. Não, o que os vereadores acham de São Roque ter uma escola cívico-militar? Algumas cidades estão fazendo parcerias com o governo federal para a implementação dessas escolas. Primeiro com o Diego. Bom, Felipe, eu nunca levantei essa causa. Se você vê minhas postagens, enfim, acho que se quiserem trazer a escola, se tiver parcerias e tiver uma demanda de pessoas que queiram, né, que seus filhos vão, eu não vejo problema algum. A democracia, ela tá aí para cada um colocar onde quer e estudar onde acha que é válido, enfim. Como aquelas pessoas que não querem colocar no objetivo e querem colocar na cooperativa. Ou aquela que não quer pôr no SESI e quer pôr no Malelane. Então acho que se for válido, tiver uma demanda para trazer isso e for possível e tiver um pessoal para estar junto, eu acho que é válido, sim. Eu não vejo problema algum nisso. Tá bom? Bom, agora com o Júlio. Tem mais uma do Felipe ainda. Viu? A gente está vendo que essas parcerias estão ocorrendo em vários estados, em vários municípios do país. E se for para somar, e pelo que eu sei, a despesa é pouca para o município, eu acho que será bem-vindo. Mas ainda não é uma bandeira minha, mas se eu tivesse que decidir se sim e não, eu votaria favorável também. E sobre a nova tecnologia da Câmara, que é o Pix, né? Transferência de dinheiro. Como que vai funcionar? Então, Júlio? a gente estava comentando sobre isso. Eu estava reparando, só no mês de janeiro, a Câmara Municipal gastou mais de R$100 com transferência bancária. E nós temos o sistema Pix aí funcionando, que é uma maravilha, feita pelo Banco Central. Uma transferência que entra o dinheiro na hora na conta da pessoa e não tem despesa. E estou pensando em bolar uma maneira de que a Câmara Municipal só pague se a pessoa tiver o Pix. Senão, teremos que pensar numa maneira da própria pessoa pagar a taxa de pagamento, a despesa do banco. Bom, aqui nesse programa a gente dá espaço para todo mundo perguntar. Então vamos ler a próxima pergunta do Felipe Duarte, que é: o que os vereadores acham do projeto do vereador Rafael Tanzi de publicar publicamente os nomes das pessoas vacinadas? Quer que eu comece, Júlio? O Felipe deve ter visto que eu vou presidir a cara aí junto com o Paulinho, com o Niltinho e com o Jean. É importante que exista o cadastro. Na verdade, a gente quer saber como que está sendo feito esse cadastro quando a pessoa chega para ser vacinada. A gente quer saber, viu? A gente quer saber como que está sendo esse cadastro, quais são os critérios, enfim. Isso tem que ter uma transparência sobre isso, mas além disso, eu acho que não sei se teria problema colocar num portal o nome das pessoas que foram vacinadas. Eu gostaria de ter essa relação pela CAR para uma fiscalização, e já foi pedido isso, para a gente saber quem são as pessoas que foram vacinadas. Ainda mais numa linha privada,
A gente quer saber, porque, por exemplo, a Unimed recebeu um montante de vacinas. Quem foram os vacinados dentro da Unimed? A Santa Casa recebeu, quem foram os vacinados? O São Francisco recebeu, quem foram os vacinados? Além disso, quais foram, todas as pessoas da linha de frente já foram vacinadas ou não? Então tem algumas respostas, perguntas que foram enviadas e a gente vai ter as respostas. Então eu pedi mais para CAR e não relativo à exposição dos nomes, mas se isso for válido para manter uma transparência do processo, para que ajude e mostre para a população que tá tudo correto. Inclusive hoje indiquei lá que fosse feito um vacinômetro, né? Esse vacinômetro ele é em tempo, como se fosse em tempo real. Lógico que não poderia gerar custo nenhum para a prefeitura, mas ele é em tempo real e daí ele colocaria, por exemplo, o André, 2.000 pessoas vacinadas. Aí embaixo, 600 da saúde. 30 quilombolas, entendeu? Então você já vai sabendo. Conforme as pessoas vão sendo vacinadas, isso vai atualizando e a gente já vai sabendo quantas pessoas foram vacinadas. Agora com o Júlio Mariano. Eu entendi a intenção do Rafael Tanzi quando apresentou esse projeto de lei, que era realmente ter um controle em cima de quem é vacinado e para deixar isso transparente. Mas, infelizmente, a forma solicitada por ele é inconstitucional, assim como eu não posso pedir para o banco uma relação de quem é devedor. São coisas confidenciais, então provavelmente vai ter um parecer contrário e aí vai caber ao plenário. E mesmo depois de feito esse projeto, o prefeito ainda pode vetar, porque a situação, já pela CAR, que nem o Diego está falando, é diferente. Ali você pode realmente, mas não pode divulgar, mas pode ter um relatório depois dizendo a vacina foi efetuada de maneira correta, ou não foi, houve justiça ou injustiça aqui. Mas a intenção do Rafael foi boa, faltou um pouquinho de conversa para ele dar foi boa. Uma amadurecida nessa situação, né? Na verdade é o que o Júlio falou, ele não teve nenhuma outra intenção que não fosse a transparência do processo da vacinação. Ponto. E por falar em vacinação, André, agora nós vamos começar a vacinação na segunda-feira aos idosos acima de 90 anos. E uma coisa que eu estou vendo nos municípios que já estão vacinando os idosos, que tem havido realmente um desentendimento total nas filas de vacinação. Eles não estão tendo controle, porque como que vai ser feito, como é que vai ser, a pessoa chega lá, tem 900 vacinas, por exemplo, e tem 1.500 idosos para votar, para vacinar, o cara vai ficar na fila e depois vai ser mandado embora. Então até eu estava conversando com o prefeito hoje sobre isso, eles vão fazer essa vacina lá no Quintinão. E acho que naquele sistema drive-thru. O pessoal do trânsito já estava organizando. Então, agora eu pergunto, eu tentaria achar uma maneira de realmente convocar na hora lá, ou já chegar e avisar a pessoa. Por exemplo, você vê uma fila muito grande e a quantidade de vacina não vai dar, já vai lá no último e fala assim, ó, daqui pode voltar, daqui para lá não vai dar para vacinar hoje. E até para as pessoas, né, que já são idosas e vão ter que encarar essa fila e sem a certeza que vão conseguir tomar essa vacina. Bom, e agora a pergunta da Michele Carla Sara. Gostaria de saber se pensam em buscar investimentos para núcleos esportivos em bairros e ter um núcleo central para equipes de competições? Primeiro com o Júlio. Eu considero o esporte muito importante, inclusive ela que já fez parte, ela que era da ginástica rítmica, né? Já representou São Roque por várias vezes. Eu acho importante a gente ter realmente um carinho maior voltado para o esporte. Eu sou um defensor de esporte, tanto é que a próxima emenda minha para esse ano de R$300 mil do Carlos Zaratini, eu pedi para o esporte. Eu acho importante e acho que tem que ter mesmo. E sempre que possível, se tiver na minha alçada e chegar para mim essa demanda, eu também vou batalhar para trazer recursos para essa área. A Michelle é parceirona minha, sabe da minha posição sobre o esporte. Minha primeira moção de congratulação foi pro Grêmio, da equipe de natação. Entreguei ontem as moções pro pessoal. A Michelle, eu sempre acompanhei ela, né? Um período aí de 2 anos a gente ficou bem próximo, sempre juntos, trabalhamos juntos, enfim. Na campanha, eu fiz um comentário que se devia fazer um cadastro de atletas. Por quê?
nós temos muitos atletas, são ouro em São Roque. São Roque é a terra do ouro para atleta e artista. E às vezes a gente não tem o cadastro de todas essas pessoas. Por quê? Às vezes a gente escolhe, por exemplo, o Júlio vai comandar lá os jogos regionais da equipe de futsal. O Júlio vai chamar e convocar quem ele conhece, quem ele já viu jogando. Por quê? Ele não tem um cadastro das pessoas para fazer uma convocação, né? Então, o certo é que se faça uma convocação, ter cadastro de atletas. Como que a gente faz isso? A ajuda é da divisão de esportes, junto com o departamento de educação para cadastrar, né? Até o trabalho aí de educação física, enfim, desses jogadores, desses atletas. Mas o que deve ser ainda levado em consideração é a oportunidade para essas pessoas. Vou dar um exemplo. Você nunca teve tênis nas escolas, ou um projeto para... Inclusive, estava falando com o Scooby, grande Scooby, sobre um projeto de tênis, esportes com raquete dentro das escolas. E tudo reciclável, Vander. Tem até um esqueminha que ele me passou lá de cabide. Ele coloca uma meia, né? Uma meia no cabide, entorta, ela vira uma raquete. Aquelas meias sociais. Então, que dá para fazer isso. Então, é gerar oportunidade para essas crianças, para que elas tenham acesso ao esporte. Que foi o que a Michelle falou. As escolas podem ser usadas. Dá para fazer? Dá para fazer. Então, tem que ter um pessoal aí para coordenar esses projetos e para gerar oportunidade dentro desses atletas. Com certeza, garanto para vocês que num desses projetos vai surgir muito ouro ali que vai representar São Roque. Outra coisa também que deve ser levada em consideração é o Bolsa Atleta, né? O pessoal que vai disputar os jogos regionais, vai para um estadual, para um nacional. A Michelle vai disputar uma competição online agora de ginástica rítmica. A ginástica rítmica é uma dos esportes que mais traz medalha para São Roque e nunca teve um local apropriado para prática, né? Eu lembro que a Michelle, uma época, foi para Araçariguama, tinha uma quadra, carpete, tinha tudo, mas recurso, é o que o Júlio falou, tem que buscar recurso, tem que ir atrás. Então, tem que valorizar não só esses esportes, mas os outros também. Então, parabenizo a Michelle. Vai aí para o primeiro concurso de ginástica rítmica com conjunto misto, né? Homem e mulher do Brasil. Então, eu acho que isso deve ser levado em consideração. E já deixo aqui que, vindo com medalhas, enfim, a gente já promete aí que uma moção de congratulação. E o Júlio vai assinar junto, porque ele é presidente, ele tem que assinar de qualquer jeito. Oi, pergunta da Meire Tenório. Boa tarde, gostaria de saber se haverá algum projeto com relação ao Brasital. Diego. Pode responder, Júlio? Posso? Eu trabalhei na Brasital, a Meire trabalhou comigo. O Guto em campanha prometeu o AVCB da Brasital. A Brasital, inclusive, é uma das perguntas do Felipe aqui, né? Como utilizar melhor a nossa querida Brasital. Tô te acompanhando aqui, Felipe. Já vou responder a sua e a dela, e o Júlio também já para responder. O que acontece? A Brasital, tudo que você for fazer na Brasital, você tem que ter uma autorização do Condefat. Por quê? A Brasital, ela tem uma história, né? Então, a Brasital tudo você precisa de uma autorização. Ali dentro, o que acontece? Não que a gente sofria, né? Porque quando eu trabalhei na divisão de cultura, a gente conseguiu fazer muita coisa e sem verba. A verba da Brasital era 400 mil, desculpa, a verba da cultura era 400 mil. Ali se fazia carnaval, se fazia oficinas, se fazia tudo e ainda a manutenção da Brasital. Então a manutenção da Brasital fazia parte a verba da cultura. Então a cultura era muito baixa, o orçamento da cultura. E o Guto, logo que entrou, eu havia pedido para ele aumentou a verba da cultura. Então a Brasital, ela tem que ser um espaço explorado para tudo. Se for fazer um evento na Brasital, fiz um evento na Brinquedoteca lá de cosplays. No último sábado de cosplay, a gente conseguiu juntar mais de 500 pessoas lá dentro da Brasital, que ficou costumeiro de ter evento sempre. Só que as pessoas não ficam na Brasital porque não tem um lugar para comer. A Brasital, ela não tem banheiros, né? Se você não consegue fazer um evento de 500 pessoas lá com 2 banheiros, um masculino e um feminino, que está passando por reforma agora, uma emenda do deputado César. Então, a Brasital, ela tem que ser estruturada, mas ela precisa de um AVCB. Então, não é tão simples quanto acham que é simples. A Brasital, ela leva demanda. O Júlio sabe disso. Então, tem que se resolver essa parte
para a gente adotar e crescer a Brasital. Mas é uma promessa do Guto, e já conversei com ele várias vezes e vai dar certo. Isso é uma luta aí que eu, por ser da cultura, enfim, é uma luta minha também. Com relação ao Brasital, um lugar fantástico e no mesmo tempo chegava a me dar vergonha. Eu não lembro como é que era o banheiro feminino, porque eu frequento o masculino, mas o masculino era realmente, totalmente, sem condição nenhuma de apresentar para o turista. Ainda bem que agora passa por uma reforma e eu não conseguia entender como é que a gente podia ter um banheiro daquela qualidade na Brasital. Vergonhoso mesmo. Um espaço fantástico daquele, uma empresa que na época que veio fez a história de São Roque. São Roque conseguiu um desenvolvimento muito grande quando os italianos naquela época trouxeram a Brasital para cá, e está ela lá. Eu tenho certeza que daqui para frente os espaços serão melhores ocupados e que nós devemos realmente, sempre que possível, estarmos de frente com a cultura ou qualquer outra área que dê para encaminhar dinheiro para a Brasital, como vereadores, a gente deve lutar para conseguir realmente emendas para ajudar a recuperar a Brasital. E é como o Diego falou, para fazer o AVCB do banheiro, o investimento é milionário lá e nós precisamos arrumar esse recurso inicialmente para poder atender às exigências da legislação, né? Sem dúvidas, um AVCB da Brasital hoje, do espaço total, deve ser mais de 2 milhões de reais. Tranquilo, tranquilo. E qual será a pauta? Agora a pergunta para o Júlio. Qual será a pauta da próxima sessão da Câmara? Então, essa turma nova aí, rapaz, eles estão trabalhando demais. Chega a ter 14, 15, 16 requerimentos, indicações, todos eles estão fazendo as 10 indicações, vezes 15 são 150 indicações, fora ofícios e projeto de lei. Então, a última sessão foi uma sessão longa, até porque nós tivemos que ler todas as atas da sessão extraordinária que teve antes, mas nós temos lá, não temos assim muitos projetos de impacto muito grande, mas nós temos pelo menos uns 4 projetos que deverão passar nessa segunda-feira. Requerimentos, eu tinha contado 13, mas tinha 3 que tinham chegado em cima da hora, vai ficar para a próxima. Temos algumas emendas, algumas moções de congratulações, na outra sessão foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Com exceção da minha pessoa, todos os vereadores usaram a palavra. Todos eles falaram. Então, realmente foi uma sessão bem cumprida mesmo, e eu acho até justo, né? A gente está ali para trabalhar naquele momento, né? Mas a pauta de segunda-feira, por enquanto, está sossegada e acredito que não vai ter mudança até lá. Acho que bastante gente falou por ser a primeira também, né, Júlio? Para agradecer, enfim. Exato. Eu mesmo fui por conta disso. Bom, então a gente vai encerrando mais uma edição do Diálogo Podcast, o segundo episódio da segunda temporada. Agora as considerações finais. Primeiro com o Diego Costa. Bom, obrigado, André. Obrigado, Júlio. Obrigado, Vander. E aproveito aí para deixar minhas considerações aí e apoio para que tudo que venha a ser bom, a gente vai estar junto. O Júlio, já deixo bem transparente, não é nenhum puxa-saquismo, o Júlio está trabalhando muito lá, apoiei ele na presidência da Câmara, e se ele quiser continuar aí no próximo ano, depois de fazer um belíssimo trabalho, eu apoio de novo. Então eu acho que a Câmara está indo bem, a Câmara vai continuar indo bem, e é o que o Júlio falou, a gente está trabalhando muito, e que isso vire rotina, sempre ter trabalho. E obrigado, André, participar aí do programa. Eu sempre gosto de vir aqui, o Vander me chamou aí algumas vezes, e é bom que bastante gente tem algumas clarezas das perguntas que a gente pode ter a oportunidade de responder. Mas fora isso, aos amigos aí que assistiram, minha família, enfim, um beijo, conte sempre comigo, que precisar, estou à disposição. Às vezes, diretamente estou na Câmara, chego lá em torno das 8 horas, e fico até a hora que eu acho que deva ficar. Ou se não, eu estou pelo Facebook, Instagram, pode me chamar, o Diego Costa no Facebook, a página, e o Diego Costa no Instagram, tá bom? É isso, obrigado. E as considerações finais do Júlio Mariano. Bom, mais uma vez queria agradecer o convite seu.
dizer que eu tenho muita honra de ter o Diego comigo lá na Câmara e de ter ele no meu partido, uma pessoa honesta, trabalhadora. Tenho muito orgulho de ter ele comigo, um recém-vereador totalmente preparado para exercer o mandato. Você não me surpreendeu, eu já sabia, mas você é uma pessoa coerente, sabe conversar, sabe colocar as coisas e tem uma visão assim como tem que ser o vereador, de ajudar as pessoas, de ajudar o desenvolvimento da cidade. Queria parabenizar também o Vander Luiz, que foi o responsável por realmente trazer a público o resultado daquela eleição tão conturbada. Tão conturbada. As minhas filhas, eu me lembro que foi me dar a notícia que eu tinha sido reeleito através do Vander Luiz. O site do TRE estava enrolado. Aquilo não andava para quem tinha celular. Eu cheguei e falei, mas aonde você conseguiu essa informação? Não, pai, o Vander Luiz está falando lá. Eu falei, mas como? O site ainda não saiu, né? Mas ele explicou que no celular está travado, mas que no computador está andando. Não foi isso, Vander? Então, e o Vander também é fantástico, uma pessoa imparcial, que sempre traz ao público as informações, e agora com o André, um rapaz maduro já entrando nessa área. Eu quero dar os parabéns para você, agradecer mais uma vez o convite e dizer à população que eu não vejo a hora que todo mundo esteja vacinado, que a gente possa abrir as portas da Câmara, que nós possamos realmente abraçar nossos filhos, nossos pais, nossos avós, nossos amigos, e que nós possamos fazer reuniões presenciais com vocês lá na Câmara Municipal. Por enquanto estamos restritos, mas as portas estão abertas para o diálogo. Mais uma vez agradeço o convite de todos vocês aqui, da organização também da Giro Mix, e deixo o meu mandato à disposição para todos. Muito obrigado. Bom, então vamos encerrando mais uma edição. Obrigado a todos que assistiram. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.